Jesus, nós glorificamos a Deus, porque em tudo Ele poderosamente é fiel. É o Senhor que tem cuidado de mim, tem cuidado de você. Poderosamente, Ele se mostra em nossas vidas. Amém? Amém. Eita Deus. Perdão. Amém? Amém. Eu quero hoje, para a glória de Deus, repartir o que Deus colocou no meu coração. Irmãos, nós vivemos uma luta espiritual, uma guerra espiritual. Essa batalha é constante. Nós sabemos que nós temos que estar prontificados, aguardando Jesus como Senhor e Salvador, para arrebatar a noiva do Cordeiro. Nós sabemos que o dia do amanhã não nos pertence. Mas nós sabemos também que existe um Deus que peleja por nós. Aleluia. Sabemos Um Deus também que conhece o meu coração, o teu coração. Sabemos que tem um Deus que ouve as nossas orações. Sabemos que tem um Deus que mesmo no período de aflição, Ele estende as mãos e nos socorre. Sabemos que tem um Deus que joga por terra toda e qualquer muralha e dificuldade que o inimigo nos faz para tentar nos matar na fé. Nós sabemos que não somos abandonados. Temos um Deus presente que nos ama. E é justamente isso que Deus colocou no meu coração nessa noite. A palavra está no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Êxodo, depois de Gênesis, capítulo 1. Êxodo, capítulo 1. Louvado seja Deus. Amém? Aos que nos acompanham através do YouTube, através do Facebook, em nome de Jesus, desprenda-se agora dos afazeres, se possível. Pegue um exemplar bíblico e acompanhe a leitura. Medita conosco, essa palavra é viva, ela pode mudar a sua vida em nome de Jesus. Êxodo, capítulo 1. Louvado e engrandecido é o nome santo de Jesus. Abra o teu coração. Jesus tem poder de fazer a glória, toda a manifestação da glória dos céus hoje, mudar a tua história em nome de Jesus. Amém? Êxodo capítulo 1, o tema da leitura: os descendentes de Jacó no Egito. Diz assim a palavra, versículo 1: estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com a sua casa: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer. Todas as almas, pois, que desceram de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Tendo, pois, o José falecido e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo guerra, ele também se junte com os nossos inimigos e peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiores tributos para os afligirem com suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amargas a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que o serviam com dureza. E o rei do Egito falava às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cifra e o nome da outra Puá, e disse: quando ajudares no parto as hebreias, e as vides sobre os assentos, que os seus filhos, se for filho, matai-os, mas se for filhas, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservaram os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizeste isso, que guardaste os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó:
é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que as parteiras venham a elas. Portanto, Deus fez bem as parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem, lançai no rio, mas a todas as filhas guardarei-as com vida. Amém? Amém. Até aqui, amém. Glória a Deus. Podemos aceitar. Irmãos, nós temos uma lição poderosa hoje. Essa palavra é o contexto do início do povo de Israel. É o contexto de uma grande promessa. Essa promessa foi feita por Deus a Abraão. A Bíblia fala que Deus chamará Abraão e lhe fizeram uma promessa. A promessa de fazer dele um grande número, uma grande semente, um grande número de descendentes sobre a face da terra. E os descendentes dele herdariam terras que o Senhor prometera, terras que emanassem leite e mel, fazendo as descendências se espalharem sobre toda a terra para glorificar o nome do Senhor. Sabemos que toda promessa que Deus faz em nossas vidas, o diabo tenta anular. Todas as promessas que Deus levanta em favor dos seus filhos, das suas filhas, o diabo tenta de todas as formas impedir. Entenda, por isso que eu enfatizo, vivemos uma batalha espiritual, vivemos uma guerra espiritual, conhecemos a caminhada, as lutas, as perseveranças e as vitórias de Abraão, de seu filho Isaque e de seu filho Jacó. Sabemos que houve períodos de transições, batalhas vencidas, e Deus honrou a cada um dos três. A Bíblia fala que de Jacó nasceram 12 filhos, e a Bíblia fala que um deles passou por aflições e dificuldades através de sonhos que Deus lhe dera, José, e conhecemos a história. José foi vendido para o Egito como escravo por seus irmãos, pelo caso do ciúme, e a Bíblia fala que comprado foi por Potifar, e ele, como escravo de Potifar, ele fez grandes serviços, Deus era com ele, e ele virou um mordomo, um falso foi levantado, Potifar o lança na prisão, por muito tempo ele fica na prisão, 13 anos se passavam de aflição sobre a vida de José, conhecemos a história. Mas a Bíblia fala pelo desvendar de sonhos para um copeiro e para um padeiro. A Bíblia fala que José chega na presença de Faraó, discerne o sonho que Faraó tinha e que ninguém conseguiu discernir, nenhum dos seus adivinhos conseguiu discernir. E a Bíblia fala que quando José discerne aquele sonho, ele não só discerne o sonho, mas lhe dá conteúdos, formula uma estratégia para que ele passe por um período de bonança e por outro período de 7 anos de aflição e fome. A Bíblia fala que Deus exalta José e bota José como governador do Egito. Conhecemos a história grandiosa, maravilhosa. Nos tempos da fartura, José trabalhou e armazenou muitos alimentos. E depois veio o tempo da fome, da dificuldade. E quando estava no segundo ano daquela fome, daquela dificuldade, ele reencontra os seus irmãos que foram ao Egito comprar alimento. E houve uma comoção. E Deus trabalha de forma tremenda. E aquela história chega aos ouvidos de Faraó. E Faraó convida os seus irmãos, seu pai e toda a sua família para virem morarem no Egito. Sabemos que todo esse caminho, todo esse percurso foi Deus trabalhando para que o povo do Egito, recepcionasse como estratégia dada por Deus, para que não se extinguisse a promessa feita a Abraão. Porque se não fosse a ação de José, por Deus na vida de José, no Egito, para que Deus poupasse não só o povo de Israel, não só a sua família, não só os seus irmãos, não só a sua parentela, mas poupasse as outras nações ao redor. Talvez a fome foi tão grande naquela época que o povo de Israel não sobreviveria. É verdade. Às vezes Deus trabalha em situações que nos induzem a dores e nós não entendemos. Mas o final da caminhada é reconfortante, o final da caminhada é final de vitória. E o diabo, ele entende isso, que Deus ele não age sem propósito, que Deus quando começa a trabalhar na vida de um, começa a trabalhar na vida de outro, ele tem projeto, ele tem plano, e o contexto resume-se em vitória. Fiel é aquele que começou uma boa obra para aperfeiçoar até o dia do Senhor.
Senhor. A Bíblia fala que Deus, quando Ele vai à frente, quando Ele vai à sua retaguarda, quando Ele põe anjos ao redor, ninguém pode impedir o trabalhar. É Ele quem faz de tudo para abençoar a vida dos teus. O que Ele tem prometido em minha vida, o que Ele tem prometido em tua vida, vai se concretizar. Não são palavras lançadas ao vento. O que Deus promete se cumpre. Ele é poderoso para honrar a sua palavra. Não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender. O que Deus fala é fato real, concreto. Deus faz em favor dos seus. Ele é todo poderoso. Glória a Deus. Nós sabemos e entendemos que essas promessas foram frutificadas, porque a Bíblia fala que Faraó chama o povo de Israel, o povo de Jacó, os filhos, toda a sua parentela, todos os seus parentes, e acumulam, sai de Canaã e vem morar, mas vem morar no Egito, na melhor terra do Egito, na terra de Gósen, uma terra fabulosa, era o melhor que o Egito tinha preparado. Deus faz o melhor para aquele povo. Só que a Bíblia fala que todo aquele povo que saiu de Canaã e foi para o Egito, que era a parentela de José, resumia-se em 70 pessoas. 75 para ser preciso, porque fala sobre os filhos de Jacó. Se for contar com Jacó, 71. Se for contar com José, que já estava lá, 72. Se for contar com Asenate, Asenate era a mulher de José lá do Egito. Se for contar com Asenate, 73, e com Manassés e com Efraim, os outros dois filhos, 75. Sabemos que o contexto, a base, o início do povo de Israel eram 75 pessoas numa terra alheia. Eram 75 povos, 75 pessoas, que gerou toda uma nação, gerou a menina dos olhos do Senhor, o povo escolhido, a nação eleita, aqueles que iriam morar nos céus. Todo aquele povo foi projetado na mente do Senhor, no coração de Deus Todo-Poderoso, e não poderia cair por terra. Deus colocou aquelas 75 pessoas lá no Egito para propagar, fortalecer, e colocou numa terra de excelência, colocou no melhor que tinha no Egito, colocou numa terra ao qual o próprio Faraó o apoiava, o próprio Faraó o acolhera. A Bíblia fala que eles viveram por muitos anos ali, e chegou o momento da morte. Morre José, morre todos os seus irmãos, morre seu pai, morre toda aquela geração. Mas a Bíblia fala que, morrendo aquela geração, começa o povo de Israel multiplicar-se. Começa o povo de Israel fazer o que Deus falou para Abraão: a tua descendência será muitíssima. Abraão, sai da tenda, olha para os céus, vê se você consegue contar o número de estrelas. Vê se você consegue contar os grãos da areia, da praia da areia do mar. Vê se você consegue contar. Talvez Abraão ficou sem entender, mas quando nós vemos o início, o versículo concretizando aqui no Egito, nós entendemos que a palavra de Deus, ela realizaria. Às vezes achamos impossível. É verdade. Um homem já velho, uma mulher estéril, com 100 anos ter o primeiro filho, e Deus falar que daquele homem velho, daquela mulher estéril, velha, daria uma descendência numerosa como as estrelas dos céus, ou como o grão de areia na praia do mar. Às vezes o que é impossível aos nossos olhos é possível para Deus. É verdade. O que Deus tem lhe prometido? O que Deus tem falado? Que vai salvar a sua família? Deus é fiel para cumprir o que Deus tem prometido. Que vai te tirar desse período de miséria e de falência. E Deus é fiel para cumprir o que Deus tem prometido. Aliança com a parentela. Deus tem prometido o quê? Pecadores na família. Tem prometido o quê? Unção na família. Tem prometido o quê? Deus tem prometido e Ele cumpre. Deus é fiel. Deus está às portas. Tem pressa de honrar o teu povo. E tem pressa que o povo honre Ele, para que se concretize o que diz a palavra do Senhor. Aleluia. A Bíblia fala que o tempo se passa. E esse tempo já era prescrito e exposto por Deus a Abraão. Ainda quando era Abrão. Se eu não me engano, está lá em Gênesis 12. Gênesis 12, versículo 13. Quer ver? Vamos lá. Gênesis capítulo 12. Louvado seja Deus. Gênesis capítulo 12. Não, perdão, Gênesis capítulo 15, versículo 13, lembrei. Gênesis capítulo 15, versículo 3. Ainda Abrão, chamava Abrão e não Abraão. Capítulo 15 de Gênesis,
versículo 13, diz assim, ó: então disse a Abrão, Deus conversando com Abraão, disse para Abraão: Abraão, saibas de certo que peregrina será a tua semente em terras que não é sua, e servi-lo-á e afligi-lo-ão. Quase não sai, Jesus. Afligi-lo-ão 400 anos. Imagina, Deus está falando que a semente dele, a descendência dele, os filhos, os netos, os bisnetos, tatarasnetos, toda a descendência futura dele ia peregrinar, ia estar em terra estranha, ia estar numa terra que não era prometida por Deus, e lá eles iam servir por obrigação, ia viver uma vida de aflição, eles iam afligi-los, e o detalhe, por 400 anos. Tem noção do que são 400 anos? Quantos filhos, quantos netos, quantos bisnetos, quantas gerações vêm em 400 anos? Muita gente. Nós não entendemos, mas Deus tinha falado que eles iam sofrer em terras alheias, iam se tornar escravos. Mas olha só, o versículo 14 diz assim, ó: mas também eu julgarei a gente ao qual servirão. As pessoas que estão fazendo aquele povo de escravos seriam julgados pelo próprio Deus, e depois sairão da terra com grande fazenda, com grande riqueza. Eles iam servir como escravos por 400 anos, mas Deus está falando que ia julgar os egípcios e que eles não iam sair de lá de mão vazia, que Deus ia recompensá-lo com riquezas. Às vezes nós entendemos que parece que em nossas vidas tudo está meio desfocado, né? De onde vai vir o recurso? De onde vai vir a recompensa por tanto trabalho? Trabalho 10, 15, 20, 30 anos. Uma vez eu fui vendedor de carro por muitos anos da minha vida, e eu atendi uma senhora, ela é diarista. Além de diarista, ela lavava roupa para fora, uma mulher sofrida, com pouca renda, e ela queria ter o sonho do primeiro carro, uma mulher com uma certa idade já, de meia idade. O sonho da vida inteira dela foi ter um carro, e ela foi na loja para financiar, e na hora que ela financiou, ela escolheu um carro, determinou, vamos passar o financiamento, negou o financiamento. Ela chorando baixou a cabeça e falou assim: como pode? Eu conheço meninos na minha rua com 16, 17 anos que nem idade para dirigir tem, e estão contando com carros de luxo. Eu trabalhei a minha vida inteira e não consigo ter um carro mais simples. Você entende que às vezes o mundo, a Bíblia fala que o ímpio, ele engana e é enganado, e tudo que põe a mão vai de mal a pior. Olha só, que às vezes nós olhamos que o próprio ímpio, que o mundo oferece tantos bens, e a gente quer se comparar. Rapaz, aquele menino nunca trabalhou pesado, nunca calejou a mão, não sabe o que é suar o rosto, não sabe o que é obedecer patrão, não sabe o que é cumprir horário, e está andando com um carro de luxo daquele. Mas a Bíblia fala que ele engana e é enganado, e tudo que põe a mão vai de mal a pior. É como um saco furado, não prospera, não rende, não é feliz. Então a vida do crente é diferente. A vida do crente tem um dono, a vida do crente tem um soberano, a vida do crente tem aquele que te guia, a vida do crente tem aquele que, se você andar em obediência, não termina frustrado, não termina com choro, não termina com agonia, não termina decepcionado, porque quem começou é fiel para cumprir. A Bíblia fala que aquele povo serviu como escravo por 400 anos. Mas Deus falou que quando saísse lá, os egípcios, o povo que os escravizou, seria julgado por Deus, pagaria um alto preço por Deus. Entenda, tudo que nós fazemos, um dia teremos que prestar conta para com Deus. Mas a Bíblia fala que aquele povo não sairia ali de mão vazia, sairia daquele ali honrado, sairia com despojos, com riquezas, com bens. E isso nós vemos na leitura oficial que Deus cumprirá. Nós entendemos às vezes nós pensamos que se torna meio difícil de Deus agir. Às vezes nós entendemos com o nosso raciocínio, com os nossos pensamentos, com as nossas fraquezas, querendo direcionar caminho para o Senhor. Não, Senhor, dessa vez é só esse caminho que vai dar certo. Dessa vez, se não for assim, eu não sei como vou fazer. De repente, Deus abre porta onde não tem nem parede, só para honrar a tua fé,
só para cumprir a palavra que ele falou. Às vezes nós não entendemos, mas é Deus quem faz. Olha, entenda, aquele povo começou a crescer e se multiplicar na terra do Egito. Glória a Deus. Naquela época existiam em torno de 5 milhões de egípcios, mas aquele povo que chegou lá em número de 75 pessoas, já estavam em quase 3 milhões de pessoas. Eita. A Bíblia fala em 600 mil homens, soldados aptos para a guerra, fora mulheres, crianças e idosos. Os grandes teólogos, os grandes estudiosos da Bíblia dizem que gira em torno de 2 milhões e 600 mil a 3 milhões de pessoas. Imagina o Egito, que os egípcios que tinham em torno de 5 milhões de pessoas, já estavam vendo que os israelitas que estavam em sua terra já estavam no número de quase 3 milhões de pessoas. A Bíblia fala que aquilo começou a assustar o novo faraó. 400 anos passaram. E o novo faraó começa a enxergar aquele número de pessoas crescentes, e no coração ele já não reconhece mais os feitos de José, os feitos daquele governador honrado pelo antigo faraó. 400 anos passaram. E quando a gente fala que ele não se lembra, alguns estudiosos dizem que não é que ele não lembrava a consciência, mas é que ele não queria levar em consideração os feitos de José. Sabe aquelas pessoas egoístas que não querem saber? Você faz o bem hoje, faz o bem amanhã, faz o bem depois de amanhã, passa 1, 2, 3, 10, 20 anos fazendo bem. Uma vez que você fala, não dá, não consigo, não vou fazer, você se torna a pior pessoa. Imagina, José, a Bíblia fala que ele viveu 110 anos na terra do Egito. 110 anos de vida servindo na terra do Egito. 110 anos sendo um governador aplausível, sendo um governador aprovado, sendo um governador bem visto, sendo um governador apoiado pelo faraó. Imagina 110 anos. Você acha que seria com facilidade de esquecer os seus feitos? Nós lembramos da história do Brasil, que foi fundada 500 anos atrás. Como não possa aquele homem lembrar-se de um governador que fez nome por tanto tempo na terra do Egito? É verdade. Ele não quis era levar em consideração o ego, o orgulho, o medo. Tem pessoas que só pensam em si, tem pessoas que não querem saber de você, tem pessoas que não querem saber de estar ao seu lado. A Bíblia fala que aquele faraó, ele levanta, chama os seus conselheiros e olha, e fala assim, vem cá, vamos pensar direitinho, olha o número dos israelitas como estão crescendo na nossa terra. Repara que eles não só estão crescendo em números, mas eles também estão ficando fortificados. A estimativa de vida do egípcio naquela época era de 40 a 50 anos. Eles tinham um máximo de altura em torno de 1,60 m, 1,70 m. Não eram homens grandes, não eram homens fortes. Mas os israelitas não eram homens grandes, eram homens fortes. E aquilo, eram 600 homens capacitados para a guerra que estavam no meio do povo. Começou a fazer o novo faraó tremer, o rei do Egito tremer as pernas. E começou a pensar mal. Mas aquele povo não tinha nenhuma malignidade no coração. Não tinha nenhum tipo de pensamento de lutar contra, de conquistar a terra do Egito. Eles moravam lá por prazer. Mas os pensamentos malignos de homens maus, de coração maus, que estão na liderança, muitas das vezes, acaba atribuindo males ao povo. Acaba atribuindo males ao povo. A Bíblia nos ensina que aquele homem começa a forjar pensamentos contra. Vamos fazer o seguinte, vamos começar a colocar tributos, impostos mais caros, vamos começar a perturbar esse povo. Eles estão vivendo na terra mais completa, gozem a melhor terra do Egito, vamos dar tributos para eles pagarem muito mais caros. É comprovado pela ciência que a família, ela cresce em números, ela cresce com muito mais qualidade de vida quando ela vive uma vida de paz. Mas uma vida de tribulação ninguém consegue viver bem. Não consegue crescer no número de famílias. E naquela época o prazer da família era ter muitos filhos. O prazer, a riqueza, a grande fartura da família era ter uma família grande. E como eles queriam atormentar, perturbar, tribular o povo, eles pensaram, o faraó pensou da seguinte forma: vamos jogar encargos, tribulações, vamos fazer a vida deles ficar dura. Quem sabe eles diminuem o crescimento de israelitas, quem sabe a natalidade diminui, quem sabe esse povo para de crescer. Mas entenda, foi Deus quem falou: cresceis e multiplicai-vos. Lembra quando Deus falou lá para Noé: Noé, você e sua família é a única descendência. A partir de agora, cresça e multiplique. A origem da humanidade vem de vocês. Aleluia, Deus.
Deus tinha dado o crescer multiplicado para Adão e Eva. Deus deu o crescer multiplicado para Noé. E Deus está dando da mesma forma na terra do Egito, porque prometeu para Abraão. A promessa de Deus é fato real, gente. Não tem como mudar. Aquele povo estava crescendo e ficando fortificado. De repente aquele povo começa a ser atribulado, começa a ser aprisionado. Eles começam a colocar aquele povo para dura serviço, começa a colocar aquele povo com duro trabalho, começa a escravizar aquele povo. E se nós pararmos para pensar, essas palavras, olha só, o versículo 13 do capítulo 1 de Êxodo diz assim, ó: e os egípcios fizeram servir os filhos de Israel com dureza. Essas palavras foram lembradas por Deus quando eles estavam no deserto com rebeldia. Quantas vezes Deus falou assim: eu vos tirei da terra do Egito, da terra de escravidão, de uma vida de dureza que vocês viviam lá. Verdade. Quando nós paramos para pensar em escravidão, nós paramos para pensar num homem que não tem horário para trabalhar. Que quando o seu Senhor fala, vai trabalhar, você vai trabalhar. Se ele trabalhar 8 horas por dia, deu sorte. Se ele trabalhar 10 horas por dia, 12 horas por dia, deu sorte. Mas o escravo não tinha tempo. O período normal de um escravo de dormir era 6 horas, de 24 horas, o resto era trabalho. Geralmente se alimentava uma vez por dia. Não era um trabalho simples. A Bíblia fala que eles construíram cidades. Eles estavam ali prontificados a cavar barro, a purificar barro com os pés, a montar tijolos, botar para secar, fazer estruturas e alvenarias construídas com grande nome, com grande riqueza, tudo pelo serviço escravo. Não era fácil, não era simples. Difícil a situação. Eles começam a viver uma vida de escravidão, e quanto mais eles viviam em opressão, a Bíblia fala, quanto mais eles eram perseguidos, mais Deus fazia eles crescer, mais Deus fazia eles crescer fortemente, crescer com abundância, crescer com saúde, crescer com estatura, crescer em nome. Era Deus que estava sobre a vida. Conhece o crente? Quanto mais apanha, Deus mais abençoa. Quanto mais fala mal, Deus mais honra. Quanto mais é perseguido, o Senhor mais dá graça. Aleluia. Esse foi o papel do diabo a vida inteira. Meu Deus. Quantas nações levantaram para destruir o povo de Israel? Quantos impérios tentaram destruir o povo de Israel? Os egípcios, né? Lá, os babilônicos, os assírios, os romanos. Quantos povos nos tempos atuais? A Alemanha tentou destruir na Segunda Guerra Mundial o povo hebreu. Quantas vezes nós vemos as guerras surgindo, e tudo isso é obra do diabo, com essa mesma intenção deste faraó, obras malignas para barrar o que Deus prometeu para a tua vida, para a vitória que Deus prometeu para a tua vida, para o enlace de glória que Deus prometeu em tua vida. Aleluia, meu Pai. O diabo tenta fazer de tudo, e as estratégias não são simples. Entenda, Satanás, ele não tem compaixão, não tem misericórdia. Quando ele se levanta, encontra acesso, encontra legalidade, encontra brecha, ele entra para destruir mesmo. É verdade. Ele entra para destruir. Olha só o que ele fala. Olha só. Louvado seja Deus. Versículo 10 diz assim, ó: usaremos sabiamente contra eles, para que não se multipliquem, para que vindo guerra, eles não se juntem com os nossos inimigos e perecem contra nós e saiam da terra. Eles tinham medo que aquele povo saía da terra do Egito, sabe por quê? A mão de obra deles era qualificada. Eles eram hábeis no que fazia. Se o povo hebreu saísse da terra do Egito, era capaz do Egito falir. Ele tinha medo que aquele povo grande, forte, fortalecido, se juntasse com os inimigos para conquistar a terra do Egito. Olha o pensamento. Não era esse pensamento daquele povo. Aquele povo agradecia a Deus por estar ali, sendo salvos da morte naquela época, e estabeleceram porque foram convidados pelo faraó da época. Ninguém entrou ali de intrometido, foram convidados pelo próprio rei do Egito. Aleluia. Mas entenda, a malignidade é tão grande que quando eles falam, usemos nós sabiamente contra aquele povo para que não se multiplique, representa o seguinte: vamos fazer qualquer coisa, o que for necessário para acabar com esse povo. O que for necessário para acabar com o nascimento, com o crescimento, para extinguir esse povo da nossa terra. Não vamos deixar eles cada vez maiores, cada vez mais fortes, cada vez mais numerosos. O projeto deles foi tentar afligir por impostos, foi tentar afligir por empregos, foi tentar afligir depois com a escravidão, com dureza, com dificuldades. E por último, olha só,
A Bíblia fala que o rei do Egito, o faraó do Egito, chama as parteiras. Não eram só 2 parteiras para cuidar de quase 3 milhões de pessoas. Quantas mulheres tinham? Imagina se eram 600 mil homens. No mínimo eles eram casados, aptos, fora os idosos e as crianças. Então tinha no mínimo 600 mil mulheres. Como se as mulheres engravidavam e multiplicavam o número de crianças, como 2 mulheres daria conta de dar parte de tantas mulheres? Não daria. Então, no mínimo, essas eram as mais famosas, ou eram as líderes das parteiras, eram as mais influentes, as que mais conheciam, ou eram as que mais tinham habilidades. O próprio faraó chama as líderes e falou: a partir de agora, quando as mulheres hebreias estiverem grávidas, a ponto de dar à luz, vocês vão lá e no nascer da criança, vocês observam, se for menino, matem. Se for menina, deixa viver. Fala que quando as mulheres estiverem assentadas, as mulheres hebreias davam luz às crianças sentadas em cadeiras de pedras ou sentadas em cadeiras de madeira. A posição de dar à luz mais confortável na época para elas eram sentadas. Então tinha disponibilidade em ver e conhecer e saber o que era da criança. Não tinha dificuldade visual. Mas a Bíblia fala que ouvindo aquelas palavras, aquelas parteiras, no coração já tinha temor a Deus. Elas já faziam o parto daquelas mulheres e sabiam que Deus era aquelas mulheres. Os estudiosos diziam que aquelas mulheres eram egípcias, não eram hebreias. As mais conceituadas, as mais conhecidas parteiras eram egípcias. Mas elas temeram a Deus e não cumpriram o que o faraó disse. Sabe por que não cumpriram? Porque existe um Deus que batalha por você. É verdade. O projeto do diabo é matar, roubar e destruir. Mas a Bíblia fala que Jesus Cristo veio para desfazer os projetos do diabo. A Bíblia fala que Jesus veio na terra para desfazer as obras do diabo. É Ele que nos livra, como um passarinho se livra da cilada dos passarinheiros. Sabe aquela armadilha que aqueles grandes caçadores de aves fazem para pegar os passarinhos? Aquela armadilha dispara e o passarinho consegue escapar, porque Deus é quem faz. É Deus é quem dá ação, reação. É Deus que realiza a ação sobrenatural para te favorecer. Não importa que o inimigo tenta projetar. E para pensar, o projeto não era só matar os meninos para que eles não crescessem, não virassem homens, não viessem guerrear contra. O projeto espiritual já foi dito lá em Gênesis capítulo 3, quando Deus prometeu que nasceria um da semente da mulher, que pisaria a cabeça da serpente. O diabo já sabia que no meio do povo escolhido nasceria um que o pisaria a cabeça. Então o projeto era que não nascesse do meio do povo de Deus o libertador, aquele que pisaria a sua cabeça. Existe o libertador, o nosso libertador. Ele nasceu, ele veio dos céus. O Filho de Deus, o Cristo, o Messias, se fez carne, se apropriou dos meus pecados, dos seus pecados, das minhas dores, das minhas enfermidades, das minhas maldições. Ele tomou sobre si a condenação da minha vida, da tua vida, lá na cruz do Calvário. Satanás teve ali a sua derrota, porque o amor de Deus sobrepõe sobre a minha vida, sobre a tua vida. É Ele que se apropriou das nossas maldições. É Ele que nos dá a verdade da vida eterna. A ressurreição ao terceiro dia nos dá a esperança da vida eterna. É Ele que nos mostra uma verdade de libertação que foi representada por Moisés naquele povo. Aleluia. O diabo levanta e fala: mata os filhos dessas mulheres. Na gestação, quando for nascer, vocês por parteira vão lá, se for menino, mata. Olha só quantas vezes o diabo age com crueldade, com injustiça. Hoje a morte não é física. Hoje a morte é o pecado. Eu ouvi uma frase hoje e eu quero ressaltar. Eu ouvi uma frase hoje num vídeo e a gente entende que a Bíblia fala que o pecado, ele afasta o homem de Deus. Dá vergonha do homem para com Deus. O homem fica com vergonha de conversar com Deus quando peca. Lembra lá de Adão e Eva? Quando comeram do fruto que não era para comer, quando desobedeceram, quando entraram no erro. Qual foi a primeira coisa que eles tiveram? Vergonha, se cobriram, se esconderam. Deus desce ao paraíso e começa a chamar: Adão, Adão, cadê você, Adão? Adão escondido.
Estou aqui, Senhor. Adão, por que você está vestido, Adão? É porque eu descobri que estou nu. Quem falou que você está nu, Adão? Por acaso comeu do fruto que eu falei para você não comer? Entenda, o pecado causa separação, divisão. Mas a frase que eu ouvi hoje, olha só, como o diabo ele vai mudando as estratégias. É uma frase que talvez muitos não entendam, mas eu quero especificar e é uma realidade. O diabo, o tempo todo na humanidade, tentou lançar a humanidade para o pecado. Influenciar a humanidade a pecar contra Deus. Ele tenta enfatizar os seus desejos pessoais para que você peque em sua carne, para entristecer o Espírito Santo, para que você se envergonhe, para que você se afaste de Deus. Esse é o papel do pecado. Porque o pecado não entra nos céus. E se você morrer no pecado, sem a remissão, sem o perdão de Deus, você vai condenado para o inferno. Esse é o papel do diabo, fazer o homem pecar. Mas a frase que eu ouvi hoje diz que o pecado, ele tem a sua consequência. Mas a distração. Hoje o diabo está tentando distrair os crentes. Não está tentando influenciar o homem mais ao pecado, a mulher mais ao pecado. Mas está tentando fazer os cristãos distraídos, sem interesse nas coisas santas, se distraindo com qualquer coisa. Hoje, quantas coisas são mais importantes do que você ler a Bíblia? É verdade. Você consegue hoje passar 5 horas no shopping, rodando, olhando lojas, querendo ir para o cinema, ir para a praça de alimentação. Você consegue passar olhando, cobiçando desejos para comprar. Você consegue, usufruir de tantos prazeres que a vida oferece. Consegue passar o dia inteiro na praia, consegue passar o dia inteiro num churrasco. Você consegue passar o dia inteiro numa festa? Consegue ou não consegue? Mas você não consegue passar 1 hora lendo a Bíblia. As distrações hoje estão na palma da mão com o celular. As distrações hoje estão na frente do computador, na frente de uma televisão. Ele consegue distrair as pessoas para que as pessoas se distanciem de Deus. E sabe como se distancia e enfraquece? Aí o pecado é mais fácil. O acesso à legalidade é mais fácil. Ele consegue manipular. E ele consegue esfriar. E a iniquidade, como diz a palavra, a iniquidade aumentando o amor de muitos, se esfriariam. É verdade. Nós entendemos que o diabo ele tem projetos, e os projetos dele são vistos e conhecidos por Deus. Não pensa que Deus não enxerga o que o diabo projeta no inferno contra a sua vida. Muitas vezes nós pensamos que o diabo é poderoso, o diabo é poderoso, o diabo é poderoso, cuidado, 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 mas esquecemos que maior que o gigante é a mão de Deus em nossas vidas. Aleluia. Mais forte, mais poderoso que o diabo é o nosso Deus, o todo-poderoso Deus, onipotente, onipresente, onisciente. Ele está aqui em nosso meio. Ele está lá na sua casa. Ele está lá no seu trabalho, ele conhece o seu passado, ele tem projetos para o teu presente, ele tem sonhos para o seu futuro, ele sabe o que é melhor para você. Não adianta o diabo tentar projetar, chamar as parteiras e falar: vem cá, que história é essa? Eu mandei vocês matar os bebês. Se fosse menino, matem, se for menina, deixa viver, mas com homem, mata. Aquelas mulheres tiveram temor no coração, não foi temor no coração, elas tiveram um toque do Espírito de Deus para mostrar que a palavra de Deus tem poder para concretizar os sonhos. Glória a Deus. Não havia nenhum espírito maligno sobre aquelas mulheres temiam a Deus, sabiam quem era o Deus de Israel, sabiam que Deus já tinha realizado em favor daquele povo, sabiam que aquele povo crescia fortemente, abundantemente, é porque tinha um propósito. Aquelas mulheres falaram para Faraó o seguinte: as mulheres hebreias são mais fortes, são mais despertas, o organismo delas é diferente. Quando chamam a gente para ir fazer o parto, chega lá, elas já estão sentadas sobre a mesa, elas já estão sentadas sobre a cadeira, e elas muitas das vezes já tiveram os filhos, já sabem que são homens, são mulheres, não dá para te fazer mais nada. Entenda, aquelas mulheres defenderam as hebreias. Não era aquilo que acontecia. O temor que elas tinham no coração fazia elas poupar as crianças. Os meninos eram poupados, mesmo elas sabendo que eram os meninos. Ela poderia, o que o Faraó queria era iludir ela: mate a criança sabendo que é menino quando estiver nascendo, para que fale que nasceu morto. O diabo tenta encobrir, ele tenta manipular, ele tenta instruir as pessoas porque é errado.
Quantas pessoas acabam aceitando essa situação por algum proveito? Elas poderiam pensar: vamos, nós somos egípcios, vamos obedecer a Faraó, quem sabe ele nos agracia, quem sabe ele nos dá algum tipo de honra. Poderia ter sido um pensamento carnal, mas o pensamento delas foi o contrário: vamos temer e obedecer ao Deus de Israel. E nem pediram nada em troca, nem pensaram em nada em troca. Mas a Bíblia fala que Deus, porque elas honraram as hebreias, porque elas pouparam os meninos, a Bíblia fala que Deus lhes concedeu família. Nós não sabia. A Bíblia não fala do desejo das mulheres. A Bíblia não fala se elas não eram casadas, se elas eram casadas, se queriam filhos, se não queriam filhos, se tinham casas, se não tinham casas. A Bíblia não fala como era a vida daquelas mulheres, mas a Bíblia fala que Deus recompensou aquelas mulheres. Nada que você faz para o Evangelho, em favor de Cristo, defendendo a palavra de Deus, se torna vão. É Ele que nos honra. As nossas obras são vistas por Ele. Ele nos abençoa. Às vezes eu olho para minha esposa e falo: como é que nós sobrevivemos com tão pouca renda? Como é que nós sobrevivemos e prosperamos? Como é que nós temos um carro? Como é que nós conseguimos construir? Como é que a gente consegue abençoar a vida do povo se a gente não tem recursos financeiros? Aleluia. Comemos do bem, do bom e do melhor, vestimos do bom e do melhor. E é Deus quem sustenta e provê. Sabe por quê? Porque Ele honra. É verdade. Sabe por quê? Porque Ele é fiel. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Aleluia. Sabe por quê? Ele conhece as suas necessidades. Ele só está esperando as suas ações de fé. Aquelas mulheres tiveram boas obras, boas ações de fé, foram recompensadas por Deus. Glória a Deus. Oh, Jesus. Encerrando, a hora já foi. Mais uma vez, Ele reúne aquele povo, chama uma grande assembleia, chama os anciões, os adivinhos, chama todo o Faraó, faz uma grande convocação e começa a falar a verdade esculpida, direta para o povo do Egito. Olha só: quando as mulheres hebreias forem darem luz e invadam as casas delas, os soldados estão à disposição, vão invadir com vocês, vão pegar essas crianças que nascerem, se forem meninos, lancem ao Deus Rep, que era uma divindade do rio Nilo, era um Deus que eles adoravam do rio Nilo pela a fartura e pela fertilização da margem do rio Nilo, que eram envoltos de jacarés e crocodilos. Lance os filhos meninos que nascerem das hebreias nas águas, para que as entidades, olha só, devorem o sacrifício dessas crianças, para que fertilizem a nossa terra. Jesus. Aonde vai o coração do homem? Matar bebês, sacrificar crianças recém-nascidas para se jogarem nas águas, para morrerem afogadas ou devoradas por crocodilos. Meu Deus. Repara que o diabo, ele não tem escrúpulos, ele não tem limites. Mas a Bíblia fala que em meio a tantas ações perversas, em meio a tanta armadilha que o diabo, em meio a tanta coisa que o diabo projetou, a Bíblia fala que nasceu um. Aleluia. Eita glória! Aleluia. O libertador nasceu daquele povo. Glória a Deus, é verdade. A Bíblia fala que nasceu um que era tão bonito, nasceu um menino tão formoso, que a mãe o escondeu por 3 meses. Olha aí. Quando viu que não dava para esconder mais, a Bíblia fala que ela betumou, ela untou com betume e com piche, um cesto, colocou ele nas águas do Nilo, aquela criança nas águas do Nilo, nesse cesto. E uma das suas irmãzinhas, ela seguiu entre os juncos no meio do rio, para ver onde aquela criança pararia. Meu Deus. E aquela criança foi parada pelas filhas de Faraó, as cuidadoras da filha de Faraó, que estavam ao redor do Nilo se lavando, tomando banho. Olha o projeto de Deus. Eita, Deus. É Deus que usa o projeto do inimigo em teu favor. É verdade. A filha de Faraó vê aquela criança, trazem aquela criança ela no cesto, e automaticamente aquela criança linda de 3 meses, no mínimo sorrindo, Meu Deus. no mínimo com as mãozinhas pedindo colo. Sabemos qual a alegria de uma criança de 3 meses no colo daquele que não tem filhos. É verdade. A filha de Faraó se apaixona pela criança, mas se preocupa: como vou fazer para sustentar? Meu Deus. Não tenho eu como amamentar. Olha aí.
A irmãzinha que estava no meio dos juncos, no meio do rio, correndo atrás para saber onde ia parar a criança, entra na presença da filha de Faraó e fala: eu conheço uma mulher que pode amamentá-lo. Aleluia, meu Deus. Ela ordena: traz essa mulher. Era a própria mãe. Olha aí. Eita, Jesus fiel. Deus realiza o possível É verdade. para lhe trazer libertação. Glória a Deus. E Deus realiza o possível para lhe trazer vitória. Glória a Deus. Moisés foi o libertador daquele povo. Eita, Jesus. A Bíblia fala que por 40 anos ele foi criado e educado no palácio de Faraó. Por 40 anos ele foi amado pela filha de Faraó. Olha aí. Por 40 anos ele teve toda a cultura, todo o perfil de um grande homem do palácio. Aleluia. Quando ele descobre que era do povo hebreu, a Bíblia fala que mudou a história. Ele sai em defesa de um hebreu sendo espancado por um egípcio. E conhecemos a história. O matam e depois foge ao deserto. E daí o Senhor começa a fazer uma nova história de vida a Moisés. Aleluia, meu Deus. Nós sabemos que quando Deus ordena que ele volte lá do Monte Horebe, ordena que ele volte já com unção, com glória, com poder, com a presença de Deus, com o cajado na mão, com o eu sou à frente para trazer libertação àquele povo. Aleluia. Nós sabemos que não importa o que o diabo projetou no passado, Verdade. Jesus Cristo veio ao mundo para nos dar essa libertação. Amém, Jesus. E essa libertação, essa porta da graça, essa porta de glória que nos vai conduzir aos céus, caminho, verdade e vida, que é Cristo, que é o único que nos une a Deus, ainda está com os braços abertos, aguardando. Aleluia. A porta da igreja, que ainda anuncia a verdade da palavra, está com as portas abertas. É verdade. Aos que nos ouvem, aos que estão presentes, aos que nos ouvem na vizinhança, aos que nos acompanham pela internet. Aleluia. Sabemos que muitos estão enfraquecidos, muitos estão em casa desagrejados, muitos estão vivendo um período de tribulação e de dor, mas saibam, as portas do Senhor estão abertas, os braços do Senhor estão abertos, a graça salvadora de Cristo está aberta. Deus pode te mudar a história hoje, Cristo te alcança. A glória do Senhor está prontificada para te levar à vida plena e abundante, fornecida pelo Senhor, através de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Amém, Jesus. Saia daqui entendendo que Jesus te ama. Glória a Deus. Saia daqui entendendo que Ele tem tanta prioridade na tua alma, tanta prioridade em te salvar, É verdade. que Ele faz o impossível, não importa o que for, para não perder a sua alma. Aleluia. Revista-se de força, revista-se de graça. Em nome de Jesus, profetizo vitória na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Louvado.